apresentar para vocês uma planta muito especial aqui do meu jardim, que é uma planta que eu super indico para fazer parte do seu jardim curativo, um jardim de possibilidades. E a nossa planta de hoje é essa maravilhosa aqui. Gente, essa planta faz um sucesso, que é a crajiru ou pariri, dependendo da região de onde você mora, você vai conhecer com outros nomes. Então ela pode ser conhecida também como cipó cruz, crajiru, crajuru e também muito conhecida como pariri. No Pará, que eu morei lá por quase 10 anos, era muito conhecida como pariri. Mas o nome dela científico é a Friderícia chica. Tem até um outro nome científico também, vou colocar aqui, que se você for buscar pelo nome científico, você pode encontrar com esses dois nomes. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para cá, que eu quero mostrar para vocês. Esse baldinho tá pesado. Como que você identifica ela pelas folhas? Minha cachorra tá bem aqui. Peraí, Maia. Peraí, Maia. Eu tô fazendo as coisas e elas estão em cima de mim. Olha só. O nosso famoso crajiru. Essa planta é uma planta aqui da nossa região, da região norte, mas hoje ela já se desenvolve em outras regiões do Brasil. Inclusive tem uma moça que eu assisto o canal dela, ela é do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Acho que é de lá. E ela tem uma muda e está se desenvolvendo bem. E aí, ó, como é que você identifica essa tão famosa planta que é cheia de benefícios? Vamos começar pela folha. Eu vou tirar aqui, ó. Vou destacar aqui a folha para mostrar para vocês bem de pertinho. E afastar só um pouquinho para cá. Assim, ó. Ela vai ter essa apresentação sempre com essas 3 folhas em destaque. Vai ter esse pecíolo, como se fosse um caule saindo de um outro caule da planta. E aí aqui ela vai fazer esse formato aqui com essas 3 folhas. Bem aqui de pertinho, ó. Aí aqui, no finalzinho, ela tem essas pontas aqui. Isso aqui é ela quando ela está verde, eu vou já mostrar pra vocês como é que ela fica desidratada. Deixa só de ligar ali a minha máquina, senão vai fazer barulho aqui, vocês não vão me ouvir. Ainda mais eu, né? Falo baixo e ainda não tenho lapela no microfone. Então, aí ó, vocês vão encontrar ela assim, com esse finalzinho assim, como se fosse uma ponta, né? Sempre de 3 folhinhas. Isso aqui é um cipó, ele vai crescer e ele vai se sobressair sobre outras plantas se tiver plantas perto. Então ela é uma trepadeira. Você pode estar plantando igual como se você fosse plantar uma primavera em um pergolado. Você pode fazer a mesma coisa com o crajiru e de repente até plantar os dois juntos. A primavera vai sobressair, né, por causa aquelas folhas que tem aquele destaque rosa, laranja, branco, que na verdade aquilo que a gente acha que é flor são as folhas. Dentro da folha é que tem as flores, mas não impede do crajiru também subir junto com ela e ficar ali também se beneficiando da sombra, porque é uma planta que gosta de sol, mas um sol de pelo menos aí umas 6 horas, não aquele sol intenso. Se você deixar ele muito no sol, vai queimar as folhas e se ficar muito na sombra, vai criar também umas aparências assim, ó, as folhas vai aparentar isso aqui, ó. Se você deixar muito na sombra e com excesso de água. Aqui na nossa região tá chovendo bastante e ele tá numa área sombreada. Por isso que eu trouxe ele aqui para trás, para pegar um pouquinho mais de sol. Ele fica na parte da frente e aí fica como se tivesse um ferrugem. Pode ser algo no próprio substrato que tá querendo sobressair, mas eu já vou tratar dele. E já fiz a primeira coisa, que é tirar da sombra e do excesso de água. Por que que eu indico essa planta para você ter aí no seu jardim? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que tá ficando escuro. Por que que eu indico essa planta para você ter aí no seu jardim? Porque isso aqui, gente, é um anti-inflamatório natural, cicatrizante, um ótimo medicamento para anemia. Vou contar uma história bem rápida aqui para vocês de usos que a minha família fazia e que davam muito certo. Eu lembro que a minha irmã tinha uma filha
criança ainda. E apareceu nela muita ferida na cabeça, mas muito mesmo, no couro cabeludo. E aí ela levou no médico, fez exames, não tiveram um diagnóstico próprio, né, pra gente saber o que era exatamente e como tratar. Foi passado medicamento, né, os alopáticos, mas não foi resolvido. Até que um dia, uma senhora, visitando, né, essas senhoras que fazem evangelismo, passou na casa da minha irmã e viu, né, a cabeça da minha sobrinha daquele jeito, horário, mas também ela indicou essa planta aqui, que a minha irmã ia fazer o chá das folhas, né, ia deixar descansar da noite, dali das 18 horas até o dia seguinte, 6 horas da manhã, e durante o dia ela ia lavar a cabeça da minha sobrinha ali pelo menos 3 vezes ao dia. E creia, deu super certo, sarou a cabeça da criança e nunca mais esse problema apareceu. Então, hoje essa planta, ela já é estudada até mesmo pelo Ministério da Saúde. E eu creio que daqui a alguns anos, eu diria até uns 3, 5 anos, quem sabe menos, a gente já vai ter o fitoterápico dessa planta. O que são os fitoterápicos? É quando a gente manipula a planta e coloca ele através de um comprimido, de uma cápsula. Ele passa a ser um medicamento mais monitorado pelo próprio sistema de saúde. Eu, como fitoterapeuta, não posso indicar fitoterápicos. Eu posso indicar as plantas in natura, chás, mas os fitoterápicos fica por conta dos médicos mesmo, né? Dos nutricionistas, as pessoas que são diplomadas em medicina. Elas podem indicar os fitoterápicos. Eu, como fitoterapeuta, como estudante, como alguém que pesquisa, você que é um pesquisador, você pode indicar uma planta, um chá, que até aí tudo bem. Não há proibição em relação a isso. Então, essa é uma planta que ela vem sendo estudada pelo próprio Ministério de Saúde e ela também está na lista do sistema do SUS. Se você, vou ver se eu consigo deixar aqui o site do SUS, onde você encontra lá a lista de relações de plantas medicinais liberada pelo sistema SUS. Então, é uma planta que eu super indico para você ter no seu jardim. E uma coisa que as pessoas perguntam muito, gente, é quando a pessoa vai iniciar um tratamento a partir da planta, elas querem muito, principalmente nos vídeos que a gente posta, seja aqui no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outras redes sociais, as pessoas elas querem uma fórmula pronta para, a partir dali, começar a se automedicar. Nós, estudantes de fitoterapia, nós somos orientados a não passar receita. Por que isso acontece? Porque que algumas pessoas do outro lado ficam frustradas. Elas dizem assim, vocês trazem a planta, divulgam sobre a planta, dizem até para que serve, mas na hora de passar a receita, vocês não passam a receita, né? Vocês não informam de que forma usar. Não é que a gente não queira passar as informações para vocês. O que acontece? Existe uma lei em que a gente precisa obedecer. Então, por que a gente não passa uma receita para você se automedicar? E eu estou falando em questão de tratamento. Diferente de você usar essa planta ali no seu dia a dia, até mesmo para você ver como é que o seu organismo reage. Porque cada organismo é único. E a gente precisa conversar com essa pessoa, entender o que está por detrás desta doença. A fitoterapia, ela trata a raiz do problema. Então, a gente vai precisar conversar com esse paciente, entender o estilo de vida dele, para começar a passar um tratamento através das plantas. E, na maioria das vezes, não vai ser só uma planta. Vai ser mais de uma planta. A fitoterapia indica a gente passar para o paciente até 3 plantas em conjunto para uma finalidade. Só que a gente vai precisar saber do histórico desse paciente, quais são as doenças que ele tem, se ele tem algum tipo de alergia à planta, ou se ele usa algum alopático. Porque quando a gente for passar essas orientações para ele, a gente saber de todas as outras causas que estão por detrás para que o tratamento venha a ter sucesso. Como eu sempre falo, planta não é milagre. Depende muito mais de como você vai reagir do que necessariamente o efeito medicinal. Vai depender muito de você. Então, a gente vai precisar tratar com você a alimentação, o seu estilo de vida. Vai entrar tudo isso em conjunto para que a gente tenha um bom êxito com os chás, ou com as tinturas, ou com qualquer outra fórmula que você for usar através das plantas. Então, aqui, ó, esse é o Crajiru. Eu indico para você ter no seu jardim, porque você vai começar a usar o Crajiru no seu dia a dia. Você que não tem hábito de usar plantas medicinais, como é que eu indico você fazer? Cada dia, você vai lá e
e faz um chá. Faz um chá degustativo, até para você saber o sabor. Ele não é um chá que a gente chamaria de um chá por um final da tarde, você convidar alguém ali para tomar com você. E nem você sozinha, não é isso. Mas é mesmo para você experimentar, para você conhecer o gosto, para você saber, para você conhecer como é que ele vai reagir no seu corpo. Então você precisa conhecer o seu organismo, quais são os efeitos que ele está fazendo no seu organismo. Você vai inserindo aos poucos. Você pode fazer também uma tintura. Você pode fazer também ele na sua alimentação. Algumas pessoas, elas cozinham o ovo com crajiru e deixa uma pigmentação avermelhada no ovo. Então, passa-se um ovo colorido, um ovo cozido colorido. Tem gente que faz com o arroz. Não usa o coloral, não usa nenhum corante artificial. Aí usa o crajiru. Você vai degustando, vai vendo se você vai gostando também do sabor. Nas tribos indígenas, eles usam como tintura na pele para fazer alguns rituais. Eles usam o crajiru, eles retiram dessa folha, porque ela tem uma pigmentação onde contém muito a presença do ferro. Então, eles fazem uso para fazer tinturas, tanto em tecidos como também na pele. Uma outra coisa que a gente precisa saber do nosso crajiru é uma planta que você pode também para as mulheres, que é muito usada também nas tribos indígenas. E esse conhecimento a gente também traz de lá. Eles que trouxeram pra gente, a gente colocou no nosso dia a dia. E eu lembro que a minha mãe usava muito isso, viu? Ela fazia banho de assento. E é indicado para você usar 10 dias antes da menstruação, 10 dias depois da menstruação. A muda dela é a coisa mais fácil de fazer. Se eu quisesse fazer daqui uma nova muda, eu poderia fazer, ó. Já destacaria daqui. Daqui, ó. Tá vendo isso aqui? Poderia tirar aqui. E aqui já seria uma nova muda. E aí, ó, você pode colocar num substrato. Só enfiar. Já era. Já fiz essa daqui, ó. Que é dessa manha aqui. Tem esse menorzinho aqui, que ele tá um pouquinho ali querendo, não querendo vingar. Mas ele vai vingar. Ela vai ficar assim nos primeiros dias. Mas depois vai ficar como essa daqui, ó. Nós costumamos fazer o chá com as folhas desidratadas porque elas contêm mais a substância da planta. Ela consegue fazer uma reserva dessas substâncias por mais tempo. Só que na hora que você for preparar o seu chá com as folhas já desidratadas, você precisa hidratar essas folhas para quando você for colocar sobre as folhas desidratadas com água natural mesmo, que você vai desidratar, você consiga extrair das folhas todas as substâncias que ali estavam reservadas. Vou mostrar já já para vocês as folhas já desidratadas e também mostrar como é que a gente pode fazer esse chá. Mas você pode usar ela assim, de forma natural, de forma in natura, também vai ter o mesmo efeito. A gente guarda as folhas desidratadas para fazer o chá, até porque você não precisa estar todos os dias ou toda semana indo lá no seu jardim e tirando as folhas para fazer o chá. Porque todos os dias a gente não fica arrancando as folhas da nossa planta. Porque a planta, ela tem uma autodefesa, ela vai entender o quê? Que ela está sendo atacada. E no momento que ela reconhece isso, ela vai começar a liberar uma substância tóxica, que essa substância vai fazer mal e muitas vezes vai fazer mal para o seu fígado. Então, o que eu oriento para vocês? Retire logo da planta uma grande quantidade de folhas e aí você coloca para desidratar. Guarde, armazene bem, não pode criar fungos nessas folhas. A partir daí, então, você vai fazendo a sua experiência com as folhas desidratadas. Deixa eu mostrar para vocês as nossas folhas e é muito fácil também de fazer. Quando você for fazer as suas folhas, eu não vou tirar daqui, tá? Porque essa planta aqui, eu vou ter que fazer um melhoramento nela, porque ela apresentou essas folhinhas enferrujadas, então pode ser que o substrato dela esteja com fungos. Então, essa planta aqui, para o nosso uso medicinal, não é recomendável. Porém, se você for fazer aí da sua planta, se ela estiver num estado saudável, o que você vai fazer? O que eu recomendo? Você destaca essas folhas aqui, como eu já falei para vocês, vai tirando esses caulezinhos aqui, que são os pecíolos, você vai tirando. Quando você tiver mais ou menos aí uns 5, não pode ser muito também, para facilitar a desidratar mais rápido, você amarra com, pode ser uma fitinha de, aquelas fitinhas de algodão, você pode amarrar e colocar num varalzinho para secar. Não precisa colocar no sol e não precisa também colocar num local muita sombra, precisa ser um local claro. E antes de você colocar para desidratar, eu recomendo que na hora que você estiver regando aqui a planta,
você já vem lavando aqui com a torneira, ou então com o seu regador, e aí você já tira daqui mesmo da planta as folhas lavadas. Se você tiver um forno para desidratar e desde que ela não fique queimada, você pode fazer, mas aí a temperatura você tem que estar observando para essas folhas não queimar. Se você me perguntar, as folhas secas do chão a gente pode ajuntar para fazer o chá? Não. As folhas secas, que normalmente as plantas liberam, jogam, essas folhas elas estão velhas. Elas já não servem mais para o que a gente pretende retirar dela as substâncias benéficas para o nosso organismo. Então é por isso que é importante você desidratar. A gente não pega folhas secas do chão. Aquelas folhas ali para fins medicinais e também para fins alimentícios não serve. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês as nossas folhas já desidratadas. Essas que eu tenho, demorou questão de 2 semanas para ela ficar no ponto certo. Porque aqui é uma região quente, apesar de estar chovendo bastante, mas é quente. Então essa quentura, essa temperatura, fez com que ela desidratasse até bem mais rápido do que eu pensei. Vamos lá? Fiz esse varalzinho, tá ali naquelas cordinhas ali, de algodão mesmo. E aqui ela tá perto dessa janela da cozinha, que fica entrando ventilação. Aqui também de tardinha tem sol, mas o sol bate aqui embaixo. E aí, ó, já desidratou. Agora deixa eu pegar lá para você. Não vai conseguir sentir, né? Mas pelo barulhinho que as folhas vão fazer, você vai já ter uma percepção de que essas folhas eu posso já até guardar. Aqui, ó. Esse aqui é um palitinho de churrasco. Aí, ó. Consegue ouvir o barulho? Tipo de palhinha seca, né? Isso aqui é o ponto pra gente já armazenar as nossas folhas. Eu vou tirar essa daqui para fazer um chá, para mostrar para vocês como é que vai ficar a tonalidade, essa pigmentação vermelha que o Crageru libera, que contém aí, né, os antioxidantes, o ferro, que é ótimo para anemia. Deixa eu tirar aqui. E aí a gente vai fazer o chá. O chá por infusão. As pessoas têm muitas dúvidas em questão da forma como é feito os chás. É por infusão? É por decoção? Folhas, flores são feitas por infusões. Qual é o processo de infusão? Ferveu a água, acrescentou sobre a planta, ou a folha, ou as flores. Vamos lá? Ferver a nossa água. O que é que eu vou fazer agora? Lembra que as nossas folhas desidratadas precisam se hidratar para a gente tirar o máximo que a gente puder retirar daqui as suas substâncias? Se você quiser picar, você pode picar. A medida, gente, sempre vai ser uma colher cheia para uma xícara desse tamanho ou daquelas mais comuns que a gente tem, né? Poderia ser uma dessa aqui também, porém eu vou fazer nessa aqui. Essa colher aqui vai ser a nossa medida o suficiente. Aqui ela tá toda picadinha e já vai saindo o cheiro, olha só. Até passou. A nossa quantidade vai ser essa. Vamos colocar aqui. E aí a gente vai hidratar essas folhas com água filtrada, tá? Não pode ser água da torneira, a não ser que você tenha colocado ela no sol ou passado num filtro. Aí a gente vai esperar aqui uns 5 minutinhos para fazer essa hidratação, enquanto a nossa água ferve. Você pode tampar também. E aqui eu vou armazenar essa aqui, ó. Ainda tenho. Essa daqui não é da minha planta não, tá? Essas folhas aqui eu ganhei de alguém aqui do bairro, uma vizinha, que ela tem lá bastante, ela me deu. E aí eu aproveitei para desidratar, que sempre aqui em casa, e também para mostrar esse vídeo para vocês de que aquilo que você precisa muitas vezes nem tá na farmácia, tá no seu quintal. Das folhas dessa planta você pode fazer também uma infusão para estar lavando uma ferida,
para estar passando sobre uma ferida para ela cicatrizar mais rápido, porque ele é um cicatrizante. Lembra da ferida na cabeça da minha sobrinha? Então, a minha irmã tratou somente com isso aqui. E nunca mais apareceu o problema novamente. Então, as plantas do nosso jardim, elas precisam, né, trazer esses recursos pra gente. Isso nos dá mais autonomia. Às vezes, muitas vezes, gente, a gente nem tem, né, o dinheiro para comprar o medicamento. E a gente tem a planta no nosso quintal, que a gente não tem o conhecimento. Mas, graças a Deus, vocês estão aqui nesse vídeo e vocês vão ser beneficiados com isso. E, a partir daí, então, começar a fazer a própria pesquisa de vocês. Vocês não precisam ficar só parado com esse vídeo aqui de alguns minutos. Isso aqui eu poderia até fazer uma garrafada. O que a gente vai precisar ter cuidado aqui? Não molhar, porque elas já estão sequinhas, e guardar no local escuro, tá? Uma vez que você arranca as folhas da planta, a tendência é ela morrer, né? As substâncias que estão ali vivas ainda. Então a gente precisa armazenar no local escuro. Se você tiver um vidro para colocar, melhor ainda. Você só precisa guardar bem armazenado, para não entrar nenhum tipo de inseto. Essas folhas não ter contato com a água, para não criar fungos. O processo da infusão é rápido e já começou a água ficar com pigmento mais avermelhado. Agora a gente vem com a nossa água que já ferveu, esperar mais 5 minutos. Nosso chá está pronto. Você pode guardar também aí uns 10 minutos, mas 5 minutos já é o suficiente. A gente tampa novamente, aguardando mais 5 minutos. O nosso chá está pronto. Você pode coar e começar a tomar. De preferência de 2 a 3 vezes ao dia. E você vai observando o seu organismo para ver como é que ele reage. Eu não estou ensinando aqui nenhum chá para você tratar de alguma doença. O que eu estou mostrando aqui é a forma correta de se fazer. Ele não precisa ficar muito avermelhado não, tá, gente? Aí, ó, o que acontece? Você vai coar e você vai tomar morninho mesmo. Não deixe o seu chá esfriar. Seu chá esfriou, oxidou. Já não vai mais ter serventia para o nosso organismo. Em vez de benefício, vai trazer malefício. Se você for fazer 3 vezes ao dia, o mesmo processo. Faça tudo de novo. Não faça uma quantidade exagerada para que você fique tomando ao longo do dia. Até porque ele vai estar frio. E olha que cor linda, gente. Como eu falei, não é um chá para você saborear no final da tarde com qualquer outro alimento, né? Mas é um chá para você estar em prevenção de qualquer doença que queira estar aí querendo se instalar no seu corpo. Você já está prevenindo de forma natural. É um aliado poderosíssimo para a anemia. Quem sabe você não está um pouquinho anêmico, preguiçoso, preguiçosa. Esse chá aqui vai te ajudar bastante. Agora é a sua vez de experimentar e de comentar aqui nesse vídeo se você já conhecia essa planta, por qual nome ela se chama aí na sua região, ou então, se você até tem uma experiência com essa planta, coloque aqui, ou conhece alguém que teve uma boa experiência. Eu conheço muitas pessoas que relatam muitas coisas sobre ela. Essa planta, gente, ela está sendo estudada cientificamente para auxiliar também na questão da leucemia. Já tem pessoas aí relatando que teve melhoras. Tem vários testemunhos aí na internet, se você for pesquisar. Mas eu quero ouvir de você. Você que teve acesso a esse vídeo, comente aqui a sua experiência. Se você ainda não tem essa planta no seu jardim, é uma planta que eu indico, a partir desse vídeo, você já colocar aí no seu jardim. Você pode ter ela em vaso. Você viu que eu coloquei ela aqui no vaso. Na nossa casa, eu pretendo colocar ela num pergolado. Como eu falei para vocês, que você pode também colocar ela num pergolado. Até porque quando a planta está no chão, aí a gente tem todos os nutrientes que ela pode desenvolver e oferecer para o nosso organismo. Faça uso das plantas com sabedoria, porque Deus deixou para que nós pudéssemos estar com a nossa saúde sempre em dia. E a melhor coisa é você se prevenir, cuidando com prevenção, com cuidado e com respeito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!